Bem na hora, hein? A anfitriã vai fazer Vai começar aqui, hein? Avisa quando começar. as honras da casa. Pronto, estamos no ar. Então vamos lá, gente, muito obrigada. Primeiro, agradecer, né, Ana Morte, a presença de todos os amigos e amigas que estão aqui hoje na nossa roda de conversa com o lançamento deste livro maravilhoso, Mulheres em Três Tempos. Ana Morte vai contar para nós toda a história desse livro encantador que eu já li e recomendo, porque realmente é muito bom. Então vamos lá. Ana Morte, todo mundo sabe, é uma artista plástica muito talentosa, né, da aquarela. Tem aqui várias peças da Ana Morte. Mas ela nos surpreendeu, quer dizer, surpreendeu alguns que não conhecem ela profundamente, assim, né? Porque com esse livro, mas na verdade, Ana Morte sempre teve um pezinho na literatura, que ela vai contar aqui para nós. Mas conta para nós, então, Ana. Bom, Primeiro, sobre as curiosidades deste livro aqui. Antes de falar sobre o livro, queria agradecer, sinceramente, a presença de vocês, né? Não foi à toa que vocês, coincidentemente, né, no caso, e você veio especificamente, agradeço muito mesmo. E agradeço também a anfitriã que nos recebe sempre tão bem, com tanta inovação, nos deixando à vontade para a gente fazer o que quiser na casa dela, quase tudo. Mas assim, muito obrigada mesmo, né? E deixa eu olhar a cola aqui. E eu vou começar assim, fazendo a apresentação do livro, antes de falar sobre todo o processo, né? E a proposta. Eu vou ler para vocês um texto chamado Conversa de Autoria. Conversa de Autoria. Página, bem no começo, tá? Olha a página. Bem no começo, praticamente a primeira. É a apresentação. A apresentação é feita por Mariana Leão, que é jornalista, coordenadora da Sala de Cultura Leira Diniz, que tão gentilmente me ofereceu essa dádiva, né? Porque é um presente, né? Você fazer um primeiro livro e ter uma apresentação de uma pessoa tão importante, tão sensível como a Mariana. Eu agradeço aqui, em público, né? Essa gentileza dela. E na página seguinte tem conversa de autoria que eu vou ler para vocês, que vai mostrar logo, vai introduzir um pouco vocês no universo desse livro. Né? Enquanto revejo os textos com pressa de soltá-los de mim, revivo uma a uma cada palavra e me assusto, por vezes, com tamanhas franquezas e ousadia com que elas, a mim, se apresentam. Apesar de as imagens sugeridas parecerem vindas de uma realidade outra, as reconheço muito bem. Somos cúmplices, e sorrio, e sofro, e penso, e repenso, dentro e fora de mim, por elas e por causa delas. Afinal, fazia tempo que elas, adormecidas numa velha pasta de papelão plastificado, permaneciam pacientemente à espera da liberdade. Meio de forma inconsequente, tento juntar fragmentos desses sonhos reais ou quase reais. Elas, as palavras, não opõem resistência, já que, na verdade, somos antigas companheiras de viagem. Essa última frase sempre me emociona. Porque, na verdade, um livro é um trajeto, né? É um processo de criação como qualquer outro processo de criação, e às vezes até mais de dentro, porque as palavras... Não existem palavras inocentes, né? Não existem palavras inocentes. As palavras sempre nos falam de nós, né? Nós mesmos. Né? Seja numa brincadeira, numa piada, num comentário, sempre tem algo de verdade, algo de dentro. Então, é isso. A proposta do livro está aqui, né? Como ele aparece, como eu gosto de apresentar, porque não são textos reais, são
quase reais, ou alguns nem um pouco reais, mas que falam de mim, né? Das minhas vivências e tal. E a pergunta que você fez, né? Então, você brincou no vídeo que você fez de apresentação, você brincou com memórias ficcionais. Como é que uma memória pode ser ficção, né? Me conta isso aí. Pode isso? Flashes de memórias ficcionais ou não, né? Memórias podem ser ficcionais, devem, né? Na maioria das vezes são, mas Não. podem não ser ficcionais. É porque o livro, claro, fala de mim, fala das minhas sensibilidades e tal, mas também falam de coisas inventadas. Né? Momentos inventados, criados totalmente, do nada. Então, seria assim, memórias a partir, né? que você inventou, né? A partir de uma coisa, de um evento, de uma pessoa, de uma postura, de uma imagem, né? E aparece um texto. Como é o mote das crônicas, né? Na verdade, as crônicas são recortes. Então aparecem como recortes. Ana, você conversando comigo antes da entrevista, você contou que quando você era adolescente, você vivia nas bibliotecas, que você vivia num mundo à parte, o mundo dos livros. E você fazia dos livros a sua realidade. Eu achei isso muito interessante. Então, ela acabava um livro, ela queria viver em outro livro. E ela estava sempre dentro de bibliotecas e lendo. Fatalmente, isso influenciou a escritora Ana Morte. Você tinha me perguntado sobre a questão da literatura, né? Então, realmente, a literatura foi a minha primeira forma de expressão nas artes. E apareceu resultante dessas leituras, né? Porque realmente, ler para mim era quase uma sobrevivência, né? Era um jeito de eu me reconhecer dentro de alguma realidade que não fosse a minha mesmo. Por motivos variados que não vêm ao caso. Mas, então, eu vivia realmente a literatura, né? Não só pela escrita do autor, que eu passei a conhecer, né? Os clássicos, os poetas, né? E esse conhecer foi indo paulatinamente de acordo com a minha idade, né? E acabou também resultando em escritas de poesia e tudo mais. Então, realmente, eu ficava dentro do livro, e eu vivia o livro. Estava lá, junto com aqueles personagens todos. Acabava o livro, eu sentia um vazio enorme. Era uma coisa assim, acabou. E agora? Eu pegava outro livro. E entrava de novo em uma outra história. Além disso, o que mais influenciou também, que a gente não conversou sobre isso, né? Foi também a presença da minha avó. A minha avó era uma grande contadora de histórias. Então, a gente tinha aquele hábito antigo, né, de interior, que reunia a família para ouvir histórias no final da noite, no início da noite, no final do dia. E eu ficava perguntando, a minha curiosidade, sempre fui uma pessoa muito curiosa, por isso que eu cheguei até aqui, eu acho, sobrevivi. Mas assim, eu perguntava para ela, onde é que você tirou essas histórias? Me contaram, mas quem te contou? Não sei, foi fulano, sei lá, né? Falava qualquer coisa. Mas quem contou para ela? Onde é que ela leu? Ela leu em algum lugar? Porque minha avózinha, ela era semi-analfabeta, sabia assinar o nome. Então ela tinha ouvido, né? Foi através da oralidade que aquela história chegou a ela. E eram histórias encantadoras que eu ficava, repete aquela do pescador, repete aquela do passarinho encantado, pássaro encantado, enfim. Depois eu fui colher essas histórias todas. Né? Ana, você falou da poesia. Você começou escrevendo poesias, mas o seu livro está todo escrito em mini contos, né? Em crônicas. Exato. Como é que foi esse salto da poesia para as crônicas? Na verdade, o primeiro texto que eu coloquei no livro, que não entra no sumário, né? Que é o Manifesto Libertário, esse texto nasceu como poema. Ele nasceu como poema. Eu transformei em prosa para poder fazer parte do livro, porque eu queria muito publicar esse texto, que foi muito significativo para mim. Mas a poesia veio como vem para qualquer adolescente, né? 13, 14 anos, eu comecei a escrever poemas. E aos 15, 16, por aí, eu tinha ótimos professores de literatura, eu ficava atormentando os coitados para ler meus poemas, né? Eles liam rapidamente e me diziam, continua, continua.
você tem jeito para coisas. Eu ia, né? Então, acreditei neles piamente. Foi muito bom isso, né? Tive ótimos professores de literatura, tanto é que acabei indo para a literatura mesmo. Minha formação é literatura e a poesia, né? Foi a minha primeira manifestação artística, minha primeira forma de criar, porque para desenhar, por incrível que pareça, eu era um zero à esquerda. O professor falasse assim, quem quer fazer cartaz, quem quer fazer prova? Eu quero fazer prova, porque cartaz eu tirava uma nota muito baixa. Eu não tinha nenhuma criatividade. Eu estava, na verdade, tolhida, né? A minha criatividade foi tolhida, veio aparecer depois, mais tarde. Mas enfim, continuando. Tá. pela poesia. Como Deixa eu falar resolveu? então dos mini-contos, né? Me perdi nas ideias. Mini-contos, assim, esses textos apareceram ao longo dos anos, né? Acontecia uma coisa, ou eu vivia uma experiência, ou eu sabia de alguma história de alguém, enfim, ou eu estava em algum lugar, como aqui tem uma cena aqui do metrô, tem uma cena de... Né? Alguns desses textos eu escrevi no ônibus, quando eu morava em Teresópolis, vinha para o Rio, no ônibus escrevia as ideias, e depois ia burilando essas ideias até que eles se tornassem algo razoável, né? Eu colocava a ideia. E o texto mini-contos, eu gosto de brincar com essa coisa do dizer sem dizer tudo, sabe? Dizer sem dizer, insinuar, sabe? Eu gosto dessa parceria com o leitor. É uma coisa bem gostosa. E o texto, na verdade, são textos assim, que tem uma forma de escrever, uma forma poética, né? Porque eu não consigo fazer um simples relato. Eu tenho um relato, mas depois eu vou trabalhando esse relato, botando as palavras mais escolhidas, mais delicadas, combinando e tal, né? O escrever, na verdade, eu vi uma vez num filme essa frase, não é minha, mas eu amei isso, porque ele falou, escrever é pintar um quadro com as palavras. O personagem diz isso. E é verdade, é pintar um quadro com as palavras. Porque escrever, contar uma história, todo mundo conta. Agora, contar uma história, né? De uma forma Eu vou te falar especial, que você conseguiu, porque quando eu lia os textos, eu via a cena, via os personagens, estava assim, sem uma descrição muito profunda, mas escrita, né? a gente consegue, né? É impressionante, eu fiquei impressionada, muito legal. Eu fiquei muito contente quando eu vi, o B também falou isso, ela falou, e outras pessoas falaram, mas eu fiquei, porque, na verdade, eu não sei se isso foi intencional, assim, tá? Não foi uma coisa assim, não dá para você premeditar, eu vou escrever isso porque a pessoa vai pensar aquilo, né? Foi nascendo, né? Foram nascendo esses contos e foi seguindo aí, E depois ficaram na gaveta um tempão, até que um dia eu resolvi juntar, né? Eu vi que eles tinham uma sequência, separei por partes, né, os livros e resolvi lançar. Você dividiu ele em 3 partes, né? Uma de amorosidades, amor versus solidão, raízes afetivas, e a terceira de sutilezas exteriores. Como é que foi essa divisão? Conta pra gente. Não foi fácil. Há muitos anos que esse livro estava na gaveta e todo ano eu falava, vou publicar, tenho que arrumar isso. Aí eu pegava para revisar e acabava escrevendo outro texto. Eu nunca conseguia terminar a revisão, né? A revisão tem uma coisa, porque você está comprometida com a ideia. Então, quando você vai ler, você complementa a ideia e acha que está tudo bem. Quando você lê de novo daqui a algum tempo, você... Puxa, essa palavra aqui está repetida, vou mudar, vou acrescentar isso. E, enfim, o texto foi feito assim. Então, para dividir isso daí, eu fiz vários esquemas, né? Isso vai ficar na parte 1, como é que eu vou dar o nome do livro, como é que eu vou dar o nome da parte. Foi em temas? Afinal, você conseguiu separar Mais temas? ou menos assim, porque, na verdade, Mulheres em 3 Tempos são 3 mulheres, né? É a adolescente,
a adulta e a anciã, que aparecem no livro assim aleatoriamente. Não é uma sequência porque não é um livro biográfico, né? Não é uma biografia, embora tenha aspectos biográficos algum ou outro, né? Mas, então eu procurei separar por tema, mais ou menos, sim. Então aqui no primeiro, Amorosidades, Amor e Solidão, eu falo da situação da mulher que é sozinha, da mulher que ama, que desama, que ama e sofre, né? Que apesar das desilusões, ela sai procurando novamente outra pessoa e acredita novamente. Então essa parte, sim, por isso que eu chamei Amor versus Solidão, porque né, é um altos e baixos. A vida é um altos e baixos, né? Uma hora a gente está em cima da carne seca, outra não. E a segunda parte de Raízes Afetivas? A segunda parte, Raízes Afetivas, naturalmente, como o nome mesmo sugere, aí são as minhas raízes, né? Até por isso que também teve essa ilustração, que depois eu vou falar sobre isso. Né? Aqui tem umas referências, assim, um tanto quanto biográficas, né? A figura paterna, a figura materna aparece, e aparece muito a figura da minha avó, que é uma pessoa muito especial na minha vida, né? E as sutilezas exteriores que é texto? Sutilezas exteriores são variados. Aí são textos variados, são coisas, são mais crônicas mesmo, são coisas assim que a gente observa, por exemplo, a mulher e seu gato. Um momento que eu estava sentada na cozinha tomando uma sopa, que nem era sopa de batata, não vou ter sopa de batata. Mas não é, sei lá, estava tomando uma sopa, né? E meu gato estava brincando, enfim, eu imaginei que tinha uma bichinha ali. Então, sabe aquela coisa de imaginação? Deixei correr frouxa a imaginação e saiu assim. Então, a maioria são crônicas, né, na verdade já, mas sempre deixa uma participação do leitor. O leitor sempre pode Tem a quarta parte, que é de homenagem, que nós vamos guardar para depois, que eu sei que é muito aí especial. É uma homenagem específica, Uhum. né, uma pessoa especial. Então, você falou das suas ilustrações, que estão na capa do livro, estão por todo o livro. São todas suas, certo? Certo. Conta para nós o que é o significado dessas ilustrações. Esse trabalho aqui é um trabalho, ele existe como obra de arte, está numa galeria do Rio, na Zaguchi, uma galeria virtual, né, está em exposição lá. Eu participei, e todo mês eles lançam um projeto que você faz uma exposição temática. E esse tema era a Clarice Lispector, eu sou apaixonada, a minha também. E eu escolhi um texto dela chamado A Imitação da Rosa e fiz esse trabalho, né, que é um trabalho no bico de pena, com aquarela, tem a acrílica dourada aqui, que está lá na galeria virtual. Mostra para o pessoal de casa. E esse trabalho, então, achei que tinha tudo a ver com a capa, né, com a minha proposta. Então, o que a gente vê na capa? Né? Uma rosa aprisionada. Né? Então, a primeira ilustração, né, permeada aí pelas frases que também coloquei, porque elas vão fazendo um caminho, né? Ainda é uma flor aprisionada, né? Seguindo a linha aqui. A educação repressiva, os bloqueios que a gente tem, né? A gente, às vezes, a gente mesmo se aprisiona um pouco, às vezes não. Aqui nas raízes afetivas, todo mundo aqui que conhece meu trabalho, quem conhece, sabe que eu tenho essa ligação com a etnia indígena, né? Que é por parte da minha mãe. E eu quis prestar uma homenagem a ela, fazendo essa trama, que lembra um pouco a tapeçaria deles, a ancestria, raízes afetivas. No terceiro, que são as frivolidades, a flor já começa a se libertar, ela sai fora, né, da cerca, né, ela já se coloca na frente, ela vai se libertando um pouco das amarras, né, do cercado, sai do cercadinho, né, sai do quadrado. E por último, ela voa.
Eu trabalho em Legal, bico de pena, isso aqui é uma, Bem bonito. é uma impressão, né? Que eu trouxe para mostrar, mas o trabalho original está comigo. Então ela voa, né? Ela voa com outras mulheres, com outras flores. Né? Então ela faz essa relação, porque as questões que eu coloco, que eu busco ali, que vai permeando o texto, a gente vai falar, não são só minhas, né? São de todas nós, femininas, né? Os homens aqui presentes talvez possam ter a oportunidade de conhecer um pouco essa coisa que passa nas nossas cabeças. Mas tem textos alegres, tem textos menos, né? Tem textos mais calientes, segundo uma amiga que leu. Não foi você, Também achei. Mas vai, segue aí. Bom, então eu vou te convidar para ler um desses textos. Pode ser calientes, pode ser Não, qualquer um desses. já vai querendo Qual botar que na você roda. destacaria? Eu escolhi. Foi muito difícil escolher um texto para compartilhar com vocês. É Né? difícil Página mesmo. 16. Promessa. Esse texto já vou avisando que é ficcional, né? É uma memória. Esse é ficcional. É se comprometer. Não, realmente é ficcional. Realmente é ficcional. Não estou mentindo. Se não fosse, eu diria, porque eu não tenho o menor problema com isso. Eu sou o que sou e me assumo, realmente. Né? Realmente, se você me conhece. Vamos lá, então. Promessa. Ele está entendendo também. Está quietinho. Promessa, gente. Ao sair do ambiente, ainda da porta, ela lhe esticará um olhar ligeiro, dissimulado e sonso, como quem doa e nega o corpo que lhe atende. Ele parecerá absorto às palavras festivas, vagas e ocas dos presentes à sua mesa. Resistirá, não olhará. Não ousará olhar naquela direção, temeroso de sucumbir à aventura que a noite deixa vislumbrar como promessa. Esquecer as regras da aliança, dura, resistente, de ouro grosso, cravada que estava na pele, nos pelos, no pênis, como uma marca de ferro quente que o tempo já começará a apagar. Ele não olhará por sensatez, covardia, fuga, não olhará. Ela, dali a alguns minutos, cruzará a porta da casa. Maldirá o vinho gostoso que ainda lhe dá gosto à boca e se encherá de culpa. Em sua alma, o ferro quente também fizera o seu estrago. Marcara regras de obrigações, éticas de honra, de comportamento cristão. Pegará o telefone e ligará ao companheiro, carinhosa como nunca o fora. Falará da saudade que sente, jurará amor eterno. Amanhã, o dia surgirá calmo e trépido. Ela estará apenas em paz, serena como o dia. Bendirá o honesto sono solto de vinho. Rezará a Virgem Maria e pensará em si mesma como mulher, mulher absolvida. É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Um pensamento, um flerte assim, mas aí você foge da situação. Acho que aconteceu com qualquer um de nós aqui, né? E como a gente tem amarras, né? E como a gente tem que ter ética, né? Principalmente as mulheres. Né? Freio. O que vocês queriam fazer algum comentário? Ninguém queria se comprometer. Eu queria fazer um comentário. Mas Eu acho assim que você conta uma historinha aqui pra gente que, como você disse, todas as mulheres e os homens também, de alguma forma, já viveram essas historinhas. É uma historinha comum. Não tem muito. Pode acontecer qualquer coisa. Mas a forma Isso. e como você coleta as palavras Isso. e você coloca essas palavras e vai conduzindo as pessoas a irem vendo uma situação, a cena, isso é que é maravilhoso no seu trabalho.
Isso é um A dom. forma e as palavras que você escolhe, como você vai construindo esse caminho para a gente percorrer e que a gente vai deslumbrando o imaginário, que vai sendo mostrado aos poucos, cuidadosamente, com cada palavra que vai surgindo. Isso é maravilhoso no seu trabalho. Parabéns. Exatamente. Obrigada. Eu queria até ler um aqui pequenininho, que chama Abordagem. Qual Ele é página? Abordagem. Página 56. É, Ele é abordagem. pequeno, mas tem poucas palavras, mas o suficiente para a gente ver a cena assim muito bem. Achou? Todo mundo achou? Então vamos lá, abordagem. Vai-se chegando sem qualquer ruído, olhos hipnotizadores e sorriso de fome. Dissimulado, feito uma cobra, em breve se enroscará no cio da fêmea que, mesmo alheio ao seu destino, estremece. Reluta a morte iminente de sua liberdade. Olhos cerrados, sem saída pelo amor que sente, se entrega ao abate. Muito É, aqui você pode continuar a história, né? E depois do abate. Não é? Sim. Quais são as consequências desse deslize, dessa falta de como se diz assim, de bom senso? Porque já diz aqui que é feito uma cobra, né? Então, Denise assim, Miranda. e a perda da liberdade é John algo quer falar. forte, né? A gente sabe que perde a liberdade. John, Sempre perde. diga, John. Falar? Não, foi muito bom, mas poderia fazer tudo de novo, esta vez em inglês? Pode botar Alguém o texto depois traduzido, bota a legenda para ele. Pelo menos, Pode né? reduzir É uma para boa ele. sugestão, né? Uma boa Eu ler sugestão. aqui o que a gente está lendo para ele em inglês. É, Fê, a A Fê Fê vai traduz, traduzir para né, você, Fê? John. Muito bom. Não, ela não, vai fazer. Não vai. É uma vez. Muito bom. Então, Denise, A Denise fez gentilmente, eu gostaria de falar aqui e Isso. agradecer também ao público, né? A gentileza dela, porque foi espontâneo, não pedi nada. E ela muito querida, muito minha amiga, e generosa, se propôs a fazer uma leitura. Quando ela viu o livro lá, vou até contar isso, né? Posso contar? Quando ela pegou o livro, ela abriu numa página qualquer. E eu falei assim, ela falou assim, eu vou ler um texto seu. Eu falei, mas como eu vejo sempre a Denise fazendo leituras para um público infantil, eu falei, olha, mas isso aqui não é para o público infantil, não. E ela disse assim, mas eu faço leituras também para o público adulto, faço, vou fazer uma leitura do seu livro. E tal. E abriu sim. Eu comecei a falar, pois é, isso aí vem da minha contação, da minha avó que era contadora de histórias e tal, não sei. Quando ela olhou, era justamente o texto que falava da minha avó contadora de histórias. Que ela estava com ele aberto, assim. Ela falou assim, meu Deus, está aqui, olha só, eu estou arrepiada. E foi assim, um momento muito interessante para mim, né? Porque eu acredito em energias, então acho que a energia dela estava ali. legal. Enfim, mas assim, Deixa a Denise ler para nós. eu agradeço muito a você, disso, tá? ficar Agradeço. emocionada, Sua leitura mas ficou muito linda. Vou me esforçar. Eu Qual é a amei. página, Denise? É de Raízes Afetivas, página 38. Como era o nome da sua avó? Esther. Então, essa de hoje é para a Esther. Recordação. Ler hoje para seus filhos uma história de aventura magra ou de amores eternos faz surgir em sua memória imagens de sua avó. Chega mesmo a ouvir a sua voz, já fraca pela idade, suas palavras. A visualizar sua expressão sentada à beira do colchão de molas, onde dormira a vida inteira. Colchões recheados de crina ou de palha, como aquele costumavam durar a vida inteira. A imagem era tão forte que, por vezes, lhe pregava peças em dúvidas. Teria sua avó lhe contado aquela história ou seria outra parecida? Teria aquela cena de aventura pertencido a um outro enredo? Tudo se mescla em seu pensamento e a sua avó baila em meio a todos os contos de sua infância e adolescência. Frequentemente, seu rosto aparece e desaparece em alternância perturbadora.
Como mãe, revive o tempo passado, se perde nas imagens e tonteia como quando brincava de cabra cega com as irmãs. Na verdade, sua avó era ela própria, parte inerente da dúvida. Teria vivido, ouvido, lido todos aqueles contos fantásticos? Ou será que ela colheu todas aquelas aventuras? Em quem haveria escrito aquelas histórias? Toda mulher, em algum momento, sonha em ser uma princesa. É quase inevitável. Em sua imaginação se permite sonhar com os tão esperados finais, os de felizes para sempre. Hoje os contos fazem sair dos cantos da boca um sorriso terno, atiçado pelas lembranças daqueles sonhos inocentes. Como uma chama de calor que ainda incendeia e lhe aquece a alma em meia-idade. Da mesma forma como aquecia o espírito de menina, naquelas noites distantes, áridas de afeto, num bairro do subúrbio carioca. Sabe essa coisa de ancestralidade, de contação de história é uma coisa muito forte. E eu acho que é uma coisa que a gente está precisando resgatar. Resgatar com as crianças, com os adolescentes. Concordo plenamente. Né? Contação de história. E aí, quando eu li, eu não tive uma avó que me contava histórias. Então, mexe com o emocional da gente, porque você começa a se identificar com o que você está lendo. Tive uma mãe maravilhosa que me contava história, mas a avó não tive. Eu tive uma bisavó que me contava histórias. Ou melhor, não só para mim, mas para os 10 netos, bisnetos que ela tinha no sítio. Maravilhoso. É. Meu irmão está escrevendo sobre isso. Ah, que legal. O Eduardo vai lançar um livro agora, Histórias lá do Sítio. Ah, Que legal, que legal. É isso, a gente tem que ter esse resgate. É bom a gente registrar essas coisas, É. porque precisa voltar realmente como ela Isso. fala, né? Tem um livro chamado Era Uma Vez Uma Família, que fala justamente desse resgate, da pedagogia pela oralidade, né? Pelas histórias, né? Como você pode modelar a personalidade de uma criança através desses exemplos. Não engessar, mas que provocar nela reflexão, né? O direito de escolher. Né? Quer ler o texto? Quer, Cristina, ler o texto? Na verdade, agora a gente vai abrir para quem quiser. Para quem quiser. Ela pode ler. Então, Não, eu vou comentar sobre essa questão de contar história em família. Meu avô tinha um sítio. Chegava de noite, umas 6 horas, a noite caía, né? Chegava assim, não tinha muita luz, era assim, aquela luz amarela, baixa, assim. E ele começava a sentar na varanda, assim, a gente ficava, ele contava histórias 1000. E uma delas que nunca mais eu esqueço era do Saci Pererê. E lá no caminho até chegar ao sítio tinha uma curva chamada Saci Pererê. E a gente criança, quando a gente passava naquela curva, a gente ficava olhando para ver se a gente achava o Saci Pererê da história. E isso fica na nossa memória afetiva, né? Isso é uma recordação que agora me tocou também, quando você falou que, né? Da nossa ancestralidade, quanto isso é importante na nossa formação, né? Quanto sujeito, né? Subjetividade e tudo mais. Muito, muito interessante. Elzinha. Minha avó é uma dessas mulheres, ela aparece muitas vezes aqui nesse texto. É uma dessas mulheres, dessas pessoas, né? Até vou sair da questão do gênero, mas é uma dessas pessoas que nasce para servir. Ela praticamente serviu a vida toda. Né? Até nos criar, ajudar minha mãe a nos criar. Então tem muita coisa dela, assim, dessa questão de se doar. Ela se doava todos os dias, ao contrário das histórias. Não, e é legal as histórias porque elas passam não só contos imaginários, ou coisas que você vive no dia a dia, mas também lendas. É um barato. Minha avó, ela não contava não, ela cantava música japonesa. Aí Momotaro, que era um garotinho que subia com um potinho de arroz. Quer dizer, tem toda... E tinha uma historinha também. Pois é, isso é interessante, né? Que passa um pouco da cultura, um pouco da culinária e do que você inventa, que você, né, Saci Pererê, da lenda e tudo. Isso daqui é uma riqueza. Parabéns, Ana. Eu gostaria que você, Elzinha. O que você vai fazer comigo? Elzinha.
Você Fala. leu o livro, você deve ter uma Eu gostei talvez da que Mariposa. você- Mariposa. A Mariposa, É, a Mariposa. eu achei bem legal da Mariposa. Eu adoro as mariposas. Porque eu acho que ela voa sem destino, não sei. Achei bem interessante. Não sei qual é a Por página. favor, É vamos 57. Ah, é 57, isso mesmo. Gente, vocês estão me proporcionando uma experiência maravilhosa, porque é muito bom ouvir outras vozes. Cada um gosta de o uma. que a gente escreveu, né? E você pra gente, como assim? Muito legal. Qual é a página? 57. Você quer que eu leia ou você lê? Pode não, você lê. À noite, a mariposa. A mariposa displicente mimetiza sobre o piso frio da cozinha. Toco de leve com a ponta do pé e ela corresponde ao meu afago com um pequeno desajeitado voo rasante. Lá fora, o silêncio da noite se espalha sobre tudo. Apenas a inquietação da insome madrugada se aproxima de forma impiedosa e insensível dos risos, ecoados nos momentos partilhados. Gravados no colchão, nas paredes da sala, ao redor da mesa de jantar, também mudas testemunhas da sua partida. A pequena mariposa continua lá, correndo o infindável risco de esmagamento. Olha, eu gostei dessa, que coisa horrível. Inesperado e certo. Nada lhe é permitido sentir, além do cumprimento de seu curto destino. Não sofre. Não lhe fora permitido em sua criação a reflexão. Reproduz-se sem qualquer envolvimento, apenas cede-se ao tempo, seguindo a sua sina. Achei muito legal isso. Muito bom. E pela impermanência das coisas, por ser solto, né? Eu achei esse texto barato pela leveza. A mariposa não tem depressão. Nada, mariposa tá feliz da vida. Agora vamos seguir o É. destino, vamos fazer o que tem que fazer e bola pra frente. Acho barato esse texto. Esse é o preferido. Obrigada, pai, eu adorei. Vai, Cristina, agora é você. Ela Eu não li escolheu. o livro, mas eu passei Ela aqui, escolheu. tem um chamado Ritual. Sempre era seu o primeiro gole colhido do comprido saco de algodão grosso que, em seu ofício, perfumava aquelas nossas tardes mornas. Pontual, rigorosamente às 3. O estalado dos beiços, quase sem recheio, deixava transparecer o prazer raro que experimentavam. Amargor que, vez por outra, era permeado por um punhado de rapadura ralada na ponta da língua, ressaltando-lhe o paladar. Na esquina da varanda, braço esquerdo no regaço da saia de pano ralo, o olhar perdido para além da cerca do quintal. E a boca, remexendo-se lentamente, como num ritual sagrado, mastigando memórias povoadas de sóis dos tempos de meninice. Muito bom. Bonito. Parabéns, Ana. Você pode pensar sobre. Quer comentar? Tá bom assim. O que você visualizou à medida que você foi lendo? Vamos tentar. Um momento de fruição, daquele momento de, enfim, é quase sensorial, né? Gustativo. As memórias do sabor. É, aquela coisa meio de Proust, relembrando a Madeleine. Os rapazes estão tão quietinhos. Quer ler? Escolhe eu um. não li ainda o texto, eu vou adquirir. Eu vi um aqui que eu. Deixa eu ver se eu localizo ele. Já vou localizá-lo aqui. Mas escolhe um aí pequenininho, uma coisa que você gosta. Ou não, fica à vontade também, tá? Não é obrigatório. Não, então eu li só em uma inglês, coisa. para ele também poder ouvir alguma Não coisa tem em que inglês, ficar eu acho. eu. Ele deu essa sugestão. Mas já Marina, ia queria ouvir algo em inglês. traduzindo para o John. Não,
Engraçado, como é difícil traduzir assim, essa Ah, sim. literatura. Porque é muito simbólico. Muito poético, Muito metafórico. metafórico. Bem que ele disse que você Não é não ia qualquer fazer. coisa, não faz. Não, ela faz um resuminho, assim, pra Mas ele. aí, Mas eu acho que se perde tanto. É. Né? Você disse Mas só que pra ela ele não ficar ia aqui sem traduzir entender para nada. você. Ela não vai traduzir. Não, Existe. Poxa. Mas depois você faz em casa um. Bessante, você já está com algum na agulha aí. Não, hoje eu Não? tô só escutando. E Rafael? Marcos? Estão tímidos. Os rapazes. tradutores, Um depois vai ver. os tradutores têm que ser poetas também, eles têm que recriar os textos. É, você porque sabe tem que disso. criar o espírito Tem a ver da com Você tem que cultura. recriar o texto, na verdade. Você não vai transcrever o Não. texto. Como é que você não vai traduz traduzir, rapadura? você vai recriar os textos. Pode ler. rapadura. Em inglês, rapadura. Ah, é, rapadura, por exemplo. Rapadura é Eu rapadura. poderia botar um doce qualquer. Cai doce. Doce de cana. Gente, É. é difícil demais. A metamorfose original era um besouro. Como nós não temos nojo do besouro, nada, né? Besourinho. Botaram a parada. E aí causa toda a sensação que o autor queria. Muito legal, Ana. Parabéns. Gabriela, você quer ler? Deixa Agora, Gabriela. Eu abri aqui, né, e fui acompanhando e me deliciei aqui com essas páginas pretas, porque são pequenas, né, então eu pude ler rapidamente. São as frases. Eu adorei todas elas, né, mas essa aqui eu gostei mais do que todas do que eu li, porque eu achei maravilhoso esse trocadilho inicial que você faz aqui. Ela se esforçava para ser aquele homem, todas as mulheres de seus desejos, sem que fosse necessário adulterar, nem corromper seu ser. Aí residia toda a sua loucura. Maravilhoso. Maravilhoso. É impossível fazer isso, né? Maravilhoso. É impossível, mas é o Mas que a acho gente que às toda vezes mulher busca. Né? tenta. Às vezes a gente busca fazer isso. Mas é impossível você ser tudo que um homem deseja. E não só as mulheres, né? Eu acho que isso cabe também Também à os inversão, homens, né? também, Os homens também, né? Com certeza. Nos seus papéis. Então, Corresponder a todos os nossos sonhos. Então, eu acho também. Tadinho, eles estão mais perdidos que a gente, então. Porque Agradar uma mulher assim, é muito difícil. Muito difícil. É um ser insaciável. Bea, quer ver o seu? não, é meu não, é seu. Oi? Vou abrir na sorte. Olha, ao participação acaso. especial de B. Sancho nessa roda de leitura. Não, gente, Ele vocês escreveu um que estão em texto. casa e não sabem, a Ana e o B é um caso à parte. Tá? Aí, Não me comprometo. não, porque nunca vi uma amiga tão apaixonada com um amigo que foi tanto aqui com ele. Então, Nós implicamos muito, aí o porque nós B somos Sancho irmãos. vai ler. Peraí, gente, o B Sancho vai ler agora. Vai. Cara, ele escreveu um texto maravilhoso também. Eu quero agradecer porque Brincadeiras à parte. eu recebo muitos São todos presentes da queridos. vida, Nossa, sabe? abri na sorte, mas apareceu um enorme aqui. Esses pretos assim. Ou esse aqui mesmo, se você aguentar. mas Flagrante, figura paterna. Olha, tinha que sair figura paterna, né? Durante a semana, era bom esperar ansiosa a hora certa de saborear a sobremesa. Uma banana d'água grande e docinha feito mel, que por isso não poderia ser comida de qualquer maneira. Não poderia ser mordida, deveria ser lambida, degustada com uma leve pressão dos dentes, raspando-a devagar, prolongando ao máximo aquele prazer raro. Aos domingos, às vezes, era de certa forma especial. Seu pai almoçava por último, somente depois da chegada da venda, e após beber muito do que costumava chamar de aperitivo, ou caninha ou branquinha. Comia sempre após o banho frio de água do poço onde costumeiramente habitavam rãs, que só se mostravam quando seus esconderijos entre as manilhas eram inundados pela água da chuva, obrigando-as a boiar. Gulosamente, as filhas se reuniam em torno da mesa. Seu bocado era o de primeira escolha. A mãe seguia à risca a hierarquia da submissão, sua e delas,
como meninas que eram. Afinal, era ele quem pagava a conta do armazém do seu José. A cada quinzena, a folha encebada da caderneta dos fiados era rasgada e uma outra folha era inaugurada. Assim, seguiam vivendo, ou melhor, subvivendo. Aos domingos, numa máxima demonstração de carinho, o pai, ex-militar, oferecia a cada uma das 5 deliciosos capitães. Às vezes, a mais velha recebia um com cap e tudo, um especial. Na verdade, eram pequenos bolinhos de comida prensada com as mãos e colocadas em fila na beira do prato. Arroz, feijão, farinha, alguma carne ou torresmo. No caso do capitão graduado, significava um tempero a mais. Uma pitada de molho de pimenta ou uma fatia de cebola que sempre lhe fazia arder a boca. Isso, com o tempo, se transformou para ela numa preferência por coisas condimentadas. Era tudo silencioso. Delicioso. Era tudo delicioso. A comida dele era especial. Tinha temperos fortes, cheiro de vinagre, de azeite e de amor. Na época, era assim, que na sua carente inocência, ela dominava gestos como aquele. Amor, economicamente distribuído aos domingos, não chegava a durar 48 horas, porém, como esboço de memória afetiva ainda, se faria presente em seu íntimo ao longo de muitos e muitos anos. E muito Legal. lindo. Muito Boa lindo. escolha. Que coisa, Muito foi bom. por acaso. Obrigada. Agora, para encerrar, você quer fazer homenagem, né? Tem alguém pra mais que quarta quer, parte? ler? Quer, Rafael? Ler? Não. Vamos encerrar com a sua quarta Ele quer parte. ler. Quer ler? Você quer ler, Marcos? Você se importa? Claro que não. Pode, claro. Não, A roda de leitura. Não, é porque esse aqui eu achei Amor. curioso e me lembrou outra coisa. Ah. Mas aí eu comento depois. Qual que você escolheu? Qual a página? Mulher, Que página? 48. 48? Sou uma mulher de 60 e alguns anos. Presinto o amor. Escrevo poemas, iluminando mil vezes a pétala de rosa rosada. Gosto de retoques, gosto de toques, retoques, maquiagens, água fresca. O rosto lavado, cabelo solto, gotas de sal a escorrerem pelas coxas. Sou uma mulher e me ponho no mundo, disposta ao que vier. Forró, pagode, cafuné, em pé, de lado, de frente, qualquer posição vale a pena. Enquanto cozinho ovos, um dedo de sal na boca me traz um prazer desconhecido, energético. Sobe a pressão, ânimo necessário à vida. Sou uma mulher de 60 e alguns anos. Coloco o pé na vida, meu lugar. Preencho-me de naturezas e instintos. Sinto a poesia, escrevo os poemas, penso no mar. Penso no amor, de novo. E... Que é isso, meu amor. Esse penso no amor, de novo, eu tenho para mim, até por experiência própria, que o escrever tem uma coisa rara em relação a qualquer outra arte criativa. Ele necessita de solidão. Você tem que estar no estado de solidão e você tira aquele acúmulo e põe ele no papel. Com muita gente em volta, você não escreve. Exatamente. Não escreve. Você só escreve quando se sente só mesmo. Porque aí não resta outra coisa a fazer a não ser você lidar com as suas coisas. E é nessa hora que você primeiro tira de turbão, depois vai enfeitando, vai lapidando. Por quê? Porque aquilo que era base, você já pôs para fora. Mas agora resta fazer com que os outros Aí é a construção entendam. do texto, né? Depois vem a Resta construção fazer do com que os texto. outros- E resta também fazer com que os outros se sintam como você, porque senão não vale a pena. No meu caso, é assim, eu tenho umas ideias, uma frase, um parágrafo, né?
que vêm assim de maneira espontânea. Bem, Por uma situação, por um pensamento, por um sentimento, por um olhar para dentro, né? Depois eu continuo mais um pedaço e deixo lá. Depois eu vou trabalhar o texto, né? Então, essa é uma coisa Muito bom. de construção mesmo. Mas, gente... Então, você não queria falar da terceira fase? No final, É, no final pra gente tem encerrar. não sei, assim... Ela quer fazer uma homenagem a uma professora que foi muito especial para ela. Essa professora daqui de Niterói, ela foi minha professora de literatura infantil, né, na faculdade, na UF. E eu fiz um texto para ela enquanto eu estava assistindo uma aula dela, como ouvinte, que eu já tinha me informado, eu ia, né, porque eu morava perto. Ia lá assistir a aula dela à noite, de 8 às 10 da noite. E uma vez ela estava lá, com aquela voz dela, falando. O pessoal meio que dormindo, outros olhando o celular, aquela coisa de aluno no final de dia. E eu olhando para ela, assim, porque já era o segundo ou terceiro curso que eu fazia dela, já sabia o estilo e tudo mais, eu admirava, e a gente era muito amiga, a gente trocava muito figurinha. E eu vi aquela mulher ali, sabe? Aquela mulher linda, cinquentona, não sei que idade que tinha, mas com certeza 50. E fiquei pensando, né, sobre aquela sensibilidade dela de estar ali naquele momento, tarde da noite, nos passando aquele conhecimento poético, nos passando a literatura, né? E eu olhei para as pessoas assim, como eu falei, olhei todo mundo assim, muito tá afim de ir embora, né? E eu então escrevi o rascunho desse texto. E guardei durante um tempo, depois eu achei, juntei tudo essa papelada, eu fui trabalhando. No dia do lançamento, na sala, ela não pôde vir, por motivo de força maior, né? O marido dela não estava bem. Então eu não pude ler na sala, presentemente, para ela. Né? E hoje também ela não podia vir, porque ela está corrigindo uma tese de mestrado lá de 200 páginas, então não podia vir. Enfim. Para a professora Sônia Monerá. Cabelos prateados, quase brancos, ao longo dos ombros. Página 68, tá? Quem quiser acompanhar. É rapidinho, tá, gente? Vamos ensinar. Cabelos prateados, quase brancos, ao longo dos ombros. O decote quadrado portava, aquela noite, um colar artesanal de sementes verdes com pequenos tacos de madeira crua, realçando-lhe o colo claro e farto. Os óculos lhe conferiam um certo ar de doçura, ao mesmo tempo em que disfarçava um resquício de sensualidade acentuada pelos lábios rosa bordô, que fazia questão de manter úmidos. Seus braços pareciam sempre prontos para um abraço. Com voz grave e oscilante, conduzia comentários em inesperados devaneios que, paradoxalmente, tornava perfeitamente lógicos, sobre um conto ou poema lido pelos alunos. De vez em quando, uma forte sensação era denunciada pelo brilho de uma lágrima fugaz no canto da pálpebra, diante de uma figura, imagem, insinuação literária. Sufocava-se de emoção numa frequente tomada de ar, como se precisasse urgentemente respirar para não morrer inteira nas palavras. Palavras pensadas, repetidas, pronunciadas. E a noite caminhava lenta ao sabor das diferentes interpretações, pontilhadas pelos sons dos murmúrios surdos dos ouvintes. Às 10 horas, os poetas se recolheriam ao silêncio de seus versos. A porta do corredor seria trancada até que, numa próxima semana, alguém os viesse despertar. Bem, Com isso, a gente tem uma professora marcante, entre outros, tá? Tive vários professores maravilhosos na UF. Realmente, eu adoro ir para a faculdade, carteirinha, né? Mas essa marcou porque foi nessa que eu escrevi esse texto, durante a aula lá, eu rascunhei e tal. Gente, mais uma vez agradeço a paciência e a participação de todos. Assim, acho tão gostoso isso, sabe? Vai ficar sempre na minha memória. Obrigada. E eu quero convidar todos, quem quiser adquirir,
Mulheres em Três Tempos. Aproveita a presença da autora para Parou, pegar Paulo. um autógrafo, Eu tá quero, bom? eu quero. Gente, obrigada. Obrigada. Não vai desligar ali, gente? Aqui, dona Luísa. Leva aí pra mim uma coisa. Meu amor, desliga pra mim. Essa aí, é.